Olá, pessoal. Eu sou Otto Duarte do campo.com.br, uma plataforma digital, um marketplace, que tem por propósito conectar produtores artesanais da agricultura familiar brasileira com novos mercados e consumidores que buscam, além de uma alimentação melhor, mais saudável, produtos de extrema qualidade e que têm embarcado deles uma história e uma tradição familiar. Na nossa plataforma, você vai poder encontrar loja de produtores de diferentes lugares do Brasil, que expõe lá os seus queijos, suas geleias, compotas, mel, doce de leite, e tudo que você possa imaginar que pode ser, que é produzido no campo e que vai chegar do campo com todo o carinho dessa produção diretamente para sua casa, para sua mesa. E hoje, nesse segundo programa que nós vamos poder compartilhar com vocês, a gente vai falar um pouco sobre a história de 3 mulheres e conversar um pouco com elas. Na nossa primeira incursão aí, primeira gravação, nós fomos visitar produtores da AproSud, que é a Associação Paranaense dos Produtores de Queijo do Sudoeste aqui do Paraná, e conversando com esses produtores e conhecendo a riqueza enorme do que eles produzem, todos esses produtores de queijo foram unânimes em falar dessas 3 mulheres e do papel fundamental delas na transformação do que eles faziam e produziam, que são 2 professoras da UTF-PR, a Andréia e a Fabi, e a Márcia, do IDR, antiga Emater, que tem um papel fundamental em tudo isso que aconteceu aqui no Sudoeste do Estado. E já aproveito para agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado aqui no canal, têm compartilhado nossos vídeos e nossas entrevistas. Convidar você que vai nos assistir, aquela coisa clássica, dá um joinha aí, se inscreve no canal, curte, compartilhe o vídeo e nos ajuda a contar um pouco mais dessas histórias e mais histórias e mais histórias tão ricas que acontecem no interior do nosso Brasil. Vamos lá conversar com elas? Bom, pessoal, eu estou aqui com a Márcia, a Fabiane e a Andréia, essas 3 mulheres sensacionais, que eu comentava com elas um pouco antes, que são muito famosas para nós, porque só se falavam delas aqui, dos produtores de queijo aqui do sudoeste do estado do Paraná, e do trabalho incrível que elas têm feito, né? A Fabiane e a Andréia são professoras da UTF-PR, e a Márcia é a responsável pelo IDR nessa região também. E eu queria primeiro começar agradecendo vocês 3 por poderem bater esse papo com a gente. É muito legal no mês das mulheres, né, no mês de março, poder estar conversando com 3 mulheres que têm feito a diferença para os produtores rurais aqui no Paraná. Então, eu queria fazer essa primeira pergunta para vocês. Como é que é o trabalho de cada uma de vocês? E como é que vocês veem essa evolução, ou talvez até essa revolução, dos produtores de queijo aí no sudoeste do estado? Como é que tem sido para vocês? Porque eu que estive aí, eu pude ver os frutos já de todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo com eles. Então, eu vou conversar aqui com a Andréia. Andréia, por favor, boa noite. Boa noite, Otto. É, bom, inicialmente, né, fazendo um pouco de um resgate histórico do como que tudo começou, né? Na verdade, tanto eu quanto a professora Fabiane não somos aqui da região, né? Eu sou de Minas Gerais, a professora Fabiane é do Rio Grande do Sul, e a gente veio, então, aqui para a região em função mesmo, né, da universidade, né, para desenvolver a nossa atividade laboral enquanto professora, mas enquanto universidade a gente não fica só dentro dos muros, né? A gente também vai atrás da pesquisa, a gente vai atrás da extensão, e em 2015 a gente começou uma conversa, então, com um profissional que já vislumbrava, né, esse potencial aqui da região para essa atividade queijeira, que foi o Diego do Mapa, né, e a gente começou essa conversa e fomos atrás, então, de fomentos, né, porque a gente sabe que também não é fácil conseguir financiamento para fazer pesquisa, para fazer extensão. Nesse Brasil nosso é sempre tudo muito difícil, então a gente foi atrás, né, de onde que estavam esses fomentos e conseguimos, então, em 2016, participar de um edital, e foi o primeiro, né, que, vamos dizer assim, startou o processo todo, né, um primeiro edital que eu e a professora Fabiane
participamos e fomos contempladas e começamos, então, a desenvolver pesquisa com esse queijo, que até então não se tinha, né, esse trabalho de pesquisa. Tinha o trabalho mais fiscalizativo e o trabalho de pesquisa não tinha. E um grande parceiro nesse projeto assim, foi não só o Diego, né, que começou a conversa com a gente, mas foi a então Emater Paraná, né, que foi o nosso caminho, né, de chegar até esses produtores, né? Então, lá naquela época a gente contou com essa parceria para desenvolver tanta pesquisa, de ter acesso a essas propriedades, né? E conseguir conhecer as pessoas, convidá-las para o projeto, convidá-las para a proposta. E nesse projeto também contemplava não só pesquisa, mas também uma atividade de capacitação. E a gente fez, então, um curso, né? A gente ofertou o primeiro curso, no caso, né, com a capacitação desses queijeiros. E durante o ano ali de 2019, nós ficamos, né, praticamente o ano inteiro por conta de ministrar esse curso. Era um curso que para ministrar esse curso a gente contou também com a parceria de outros que foram, né, sendo agregados aí ao processo, como por exemplo, a Cressol, né, que ajudou, inclusive, que aí mais aporte, principalmente esse apoio logístico, né, financeiro, para a gente desenvolver o curso, e a divulgação disso tudo, né, esse apoio aí foi o apoio que o IDR, né, então, naquela época, era o Emater Paraná, que fez esse convite, né, fomos a esse resgate dessas pessoas que estavam espalhadas pela região sudoeste, que eram muitos, né. Uma outra parte desse trabalho também foi um mapeamento, né? A gente conseguiu, com essa ajuda do Emater, ir buscar essas pessoas, fazer um mapeamento. E aí o projeto foi desmembrando, né? Outros projetos sendo aprovados, daqui a pouquinho a professora Fabiana, eu vou deixar ela falar um pouquinho, daqui a pouquinho, né, nessa sequência. Outros projetos vieram depois, porque aí a gente vai vendo nessa necessidade, mas eu vejo assim, desse início, né, do projeto, o principal fruto que a gente teve, né, foi assim que terminou esse primeiro curso que a gente ministrou, foi a organização, né, do setor entre as queijarias que estavam espalhadas por aí, né, e eles se organizaram e montaram a ProSud. Isso teve um peso muito grande, né, para eles, né, então acho que assim, o maior legado, vamos dizer assim, que eu acho que a gente pôde contribuir e deixar para eles, foi essa mexida, né, que a gente deu neles, assim, olha, vocês têm que se organizar e vocês, enquanto associação, vocês vão muito mais longe do que se vocês ficarem sozinhos, cada um nas suas queijarias fazendo seu queijo. Inclusive, né, para ter força política, para ter força técnica, né, para ir vamos dizer assim, né, apresentar argumentos para ajudar até mesmo na questão da legalização dos seus queijos, né? Então isso também foi muito importante, porque enquanto queijarias individuais eles não iam conseguir ir tão longe, né? Então foi um pouco disso, né? Então esse foi o início. Vou passar a palavra para a Fabiane falar um pouco mais. Legal, legal. Fabiane, conta lá também um pedaço teu aí dessa história toda. Então, como a professora Andréia falou, né, tudo nasceu aí desse curso, né, claro que já tinham profissionais aí que já estavam trabalhando, né, a Márcia também pode falar, né, daqui a pouco, o IDR já tinha esse trabalho e foi muito através do IDR que a gente conseguiu acessar esses produtores, né, porque até então eles ficavam meio receosos, eles mesmos dizem isso, né, como assim, né? Quem são essas pessoas, né? Será que vamos ser fiscalizados, né? Mais uma vez. Então, teve esse início, assim, digamos, de até ter a confiança, né? E saber que a gente estava do lado do artesanal. Então, essa capacitação aí foi muito importante para eles se conhecerem, para eles se organizarem, né? E como a professora Andréa falou, o projeto foi amadurecendo. Então, a gente teve outras fases do projeto, né? Hoje a gente está numa fase mais de análise de produto. Também vamos iniciar uma nova capacitação. Mas a gente fica muito feliz, né? De ter contribuído, de ter participado desse processo, de ter estado ali desde o início, né? E de ver os frutos realmente, né? E saber que a universidade fez parte disso aí. Eu acho, antes até de passar a palavra para a Márcia, eu particularmente eu fico muito feliz de ver, como eu comentava com vocês, ver a academia se encontrar com
a vida prática, né? Como falou a professora Andréa, sair de dentro da sala de aula e ir a campo. Infelizmente, a gente sabe que o ensino no Brasil ele depende de guerreiras como vocês, que têm muita vontade de fazer acontecer, porque falta reconhecimento, falta apoio, falta tanta coisa, mas ainda bem que existem pessoas como vocês e sorte dos produtores aí da região que tem vocês duas aí, né? Com essa força enorme de vontade, e isso é muito legal. Márcia, conta um pouquinho aí, então, do que você e o IDR vem fazendo. Me parece que já tem até um projeto futuro aí que vocês também estão trabalhando, até de IG da região aí dos queijos do Sudoeste, né? Deixa eu ouvir você um pouquinho. Então, Otto, eu sou da época, eu diferente da André, da Fabi, eu sou aqui da região e eu sou da época que produtor de leite geralmente era mulher, né? Você falou em mulher, então geralmente a atividade leiteira, quando eu era menor aqui na região, ela era destinada às mulheres e era muito pouco. Então elas faziam o queijinho para elas, para a família, vendia alguma coisa, vendia muito para o Paraguai, uns queijos que tinham uma qualidade assim meio, nem todos eram tão bons, e essa era a comercialização do queijo aqui na região. E eu sou filha de produtores rurais, né? Sou da agricultura familiar, então eu conhecia bem essa realidade. Quando eu vim para a Emater, depois de alguns anos, eu acabei ficando só na área de agroindústria. E a gente fica fazendo aquele trabalho de formiguinha, né? Porque geralmente é um técnico para atender vários municípios naquela área. E a gente trabalha com agroindústrias de queijo, de embutidos, de produtos vegetais. Então é impossível a gente ter um conhecimento muito profundo de tudo. Então, quando eu conheci a Andréa, a Fabiane, o Diego do Mapa, que elas já falaram antes, uma série de atores aí que foram aparecendo no decorrer do processo, foi o que fortaleceu, né? Porque casou a dificuldade que a gente tinha de conhecimento acadêmico, de pesquisa dentro do IDR, né, na época Emater, com a nossa vontade de atender os produtores. Então, eu acho que tudo começou ali, né? Quando a gente começou a se conhecer e ver que os objetivos eram os mesmos. E graças a Deus, né? Depois desse trabalho, a gente foi conseguindo ver essas mulheres, como você mesmo falou, que estavam lá fazendo um produto que era muito bom e que muitas vezes não era reconhecido, não era valorizado aqui na região, eles vendiam por um preço muito baixo. E hoje é muito legal você ver aí produtores mandando queijo para fora, ou mesmo no próprio município vendendo pelo dobro do que vendiam antes. E vivendo do queijo. A gente tem produtores hoje que a propriedade toda depende do queijo. Então, eu fico assim muito feliz de estar fazendo parte desse processo, de tudo ter dado certo, todo mundo se encontrou, veio a criação da ProSud, tem uns produtores aí que são muito parceiros, tanto da extensão quanto da pesquisa, estão sempre colaborando. Então, é um trabalho conjunto que, graças a Deus, deu certo. E hoje aí a gente vê essas famílias ganhando prêmios, vivendo, tendo uma vida melhor, né? A gente tem casos aqui de pessoas que melhoraram muito a sua condição financeira, econômica a partir do queijo. Então, foi um conjunto de coisas que deu certo. Legal. Eu vou dizer para vocês que foi uma das viagens mais legais que eu já fiz, que foi poder conversar com pessoas. Eu sou do interior do Paraná também, conversar com pessoas, conhecer histórias e comer queijo até não querer mais, um melhor que o outro. Então eu agradeço vocês aqui, em nome meu, do Douglas e do Ricardo, que somos aqui os sonhadores, né, do Arte do Campo, porque a gente pôde provar bastante do trabalho de vocês. Nenhum queijo melhor que o outro, premiados e tudo mais. Você falou uma coisa, Márcia, importante, né? A soma de diferentes atores nesse processo, da vontade de todos de fazer uma coisa bacana, estruturada. A gente sabe que as certificações são difíceis de conseguir. Hoje a gente vê quase todos os produtores aí já com SUSAF, o que é muito bacana. Alguns com selo arte, essa estruturação para ter indicação de origem, que é muito legal.
E eu queria que você... E você falou uma coisa para a gente importante, que foi assim, eles venderem melhor e as famílias melhorando sua condição de renda. Eu queria ouvir de vocês rapidinho, porque eu acho que eu tenho uma pergunta mais importante para fazer depois, que é como é que vocês veem iniciativas como a do Arte do Campo, né? Que é poder usar da tecnologia, no caso a internet, para ajudar esses produtores a alcançar novos mercados, vender melhor, sem ter que, com isso, ampliar a produção de maneira que ele perca até a sua essência de produção artesanal e etc. Que isso realmente a gente viu, o preço dos queijos que eles praticavam aí na região, muito abaixo, até pela qualidade que tem, né? Que não pede para nenhum queijo de fora do Brasil, nenhum queijo de Minas, nenhum queijo de São Paulo, altíssima qualidade, processos de alto nível. Eu me recordo da Rose da Vida Latte comentando, inclusive, que foi para a Itália fazer curso, eu achei sensacional isso, né? Como é que vocês veem essas iniciativas, como a do Arte do Campo? Eu entendo que existam outras também, mas como vocês veem que o quanto isso pode colaborar para melhorar para o produtor a sua capacidade de escoar esse produto? Vamos lá, começar com a Andréia também, vamos lá. Bom, a internet está aí, né, Otto? A gente viu principalmente em função da forçosa, né? Sim. Da forçosa pandemia agora, que nos forçou a mudar, assim, de estalo aquilo que a gente já vislumbrava que ia acontecer talvez a médio prazo, teve que acontecer de um dia para o outro, né? Que foi tanto ter acesso à informação, né? Então, muito se teve, né, para oportunidades de participar de eventos, né, de assistir cursos, assistir lives, tudo isso. Isso também ajudou os produtores, né, a abrir um pouco a mente também, a ter essa questão né, de entender a importância da internet, né? E a questão dos canais também de comercialização, isso também foi uma coisa que a gente observou que ampliou bastante, né, e acelerou bastante, vamos dizer assim, né, a possibilidade, por exemplo, de comércio para vários setores da alimentação, e o de queijo não foi diferente, né? A gente tem hoje canais, a gente tem empresas que estão especializadas nisso, né, a vender o queijo, inclusive o queijo do Sudoeste, para qualquer lugar do Brasil, pelo menos por enquanto, né? Sim. Em qualquer lugar do Brasil. E assim, iniciativas como, né, o que vocês fazem, é justamente isso, é reforçar essa proximidade que a gente pode alcançar usando da mídia, usando da internet. Isso reforça muito, né? Porque, com certeza, muitas pessoas não teriam acesso, né, a essa conversa, a esse bate-papo, se a gente fizesse isso, talvez por um outro canal, se a gente fizesse isso numa mídia convencional, vamos dizer assim, seja ela numa televisão, seja ela num rádio, né, ou num jornal impresso, né, e Sim. hoje a gente vê que essa questão desse acesso, isso é maravilhoso, gente, né, isso fica aqui, fica conversa para na hora que vê e quer repetir, quer rever, né, e permitir esse acesso, né, a quem está, às vezes, longe do acesso a essas outras possibilidades de mídia, né? Então, a publicidade que programas como o seu, né, pode trazer, não só em relação à questão comercial, sabe, Otto, mas também em relação à parte técnica, a parte da informação, o que isso faz chegar ao homem do campo, seja ele onde quiser, e na disponibilidade que ele tiver também, né? E a gente vê, assim, que, infelizmente, né, esse foi o lado bom da pandemia, talvez, que forçou isso, acelerou isso de acontecer mais rápido, Sim. porque isso ia acontecer, ia ser um caminho que íamos ter que trilhar, mas ele foi acelerado, vamos dizer assim, e que hoje ele é muito mais acessível para o homem do campo, a gente percebe isso, né? Muito bom. As outras querem completar com alguma Por coisa? favor. Fica à vontade aí. Passa, Fabiane. Por favor, Fabiane. Eu acho ótimo, né? Eu acho que é uma verdadeira vitrine para os produtores, né? Eu acho que é uma ótima iniciativa, né? Você está de parabéns,
Otto, não sei, até fiquei curiosa, né, agora de eu fazer perguntas, né, que qual foi a tua motivação, mas pode ficar para uma próxima conversa, Sim, né? Mas eu acho muito legal porque a maioria dos produtores não conseguiria fazer isso, né? Colocar os seus produtos à venda num site, né? E até a própria divulgação das histórias, né? Então, eu acho muito interessante, eu acho que é muito válido e acho que eles estão muito felizes com isso. Então, acho que é fundamental. A gente está numa região que ainda ela está começando a ser conhecida, né? O sudoeste do Paraná. Então, é importante que esses queijos também cheguem em outros mercados, que sejam conhecidos nacionalmente. Então, acho que é muito válido, muito importante. legal. Rapidamente, né? Nós três, eu, o Douglas e o Ricardo, nós somos do interior. Eu sou de Telêmaco Borba, então é uma região que não produz queijo, produz madeira, produz papel, mas é do interior. Os dois são aí da região de Chopinzinho. Nós nos conhecíamos e conversando, a ideia inicialmente surgiu com os dois, inclusive, ah, os três com essa questão do interior. O Douglas ainda mora em Chopinzinho, eu e o Ricardo aqui em Curitiba, mas sempre com esse sentimento e essa ligação muito forte com o campo, com as nossas origens. E foi durante a pandemia mesmo, em 2020, que a gente começou a ver que a gente poderia ter um propósito diferente com um trabalho como esse, né? De reter a pessoa no campo, as novas gerações que querem a modernidade, querem a internet, né? E aí a gente consegue atrelar tudo isso e tem sido uma jornada que está no início, mas extremamente prazerosa, gratificante, é é muito legal mesmo. Márcia, você quer complementar alguma coisa? Me chamou a atenção só, e pensei de falar que quando eu falei antes que a gente do IDR, né, na época Emater, trabalhava com o produtor, mas não tinha o conhecimento acadêmico, a pesquisa, né, que veio com a Fábio e a André, nessa questão de comercialização também, né, a gente tenta trabalhar com o produtor a comercialização, tenta incentivar essa comercialização mais direta com o cliente, né? Cadeias mais curtas, porque geralmente o supermercado, as grandes redes não vale a pena para eles. E é uma dificuldade que a gente tem, assim, a gente não tem um conhecimento grande nessa área, a gente sabe que vale a pena, mas a gente até então estava bem carente de mecanismos e meios de comercialização e pessoas que a gente pudesse indicar para esses produtores, né? Então, eu acho que vamos considerar que temos mais um ator É, no é, processo agora. que bom, buscamos mesmo. Olha, a gente tem mais uns 9 minutos aqui de conversa e eu queria dedicar esse tempo. Então, para uma pergunta que para mim é fundamental e que me impactou muito nessa viagem. A gente fala muito, a gente está no mês das mulheres, que é o mês de março, muito se fala, e necessariamente a respeito da igualdade entre homens e mulheres em relação ao trabalho, direitos e uma série de coisas que a gente, infelizmente, ainda não alcançou. Ah, mas eu fui impactado porque nessa ida para o interior eu conheci mulheres mais que empoderadas, né? Mulheres que fizeram acontecer na produção dos queijos, que transformaram histórias das suas famílias, que aquilo que era, como falou a Márcia, apenas uma receita ali, uma renda extra, virar a renda principal e os filhos irem para o negócio e o marido vir para o negócio, mudar a história do que se produzia para se dedicar só a isso. Então, eu acho que eu encontrei o verdadeiro, eu não vou dizer o verdadeiro, mas eu encontrei um empoderamento feminino gigantesco no campo. E foi muito legal ver isso. Porque a gente acha, quando escuta tudo isso, que o empoderamento feminino está nas mulheres conquistarem um espaço nas grandes empresas, indústrias e mercado, e eu vi isso acontecer no interior. Mas eu queria ouvir vocês, que é muito legal, de novo, eu estou com 3 mulheres poderosas aqui, que estão fazendo a diferença no interior e na vida desses produtores. E eu queria ouvi-las. Vai lá, alguém tem que puxar. Vamos em ordem alfabética de novo, Andréia. Vamos lá, André, é contigo mesmo, é Pode, contigo mesmo. pode falar você, Fabiane, porque senão eu falo primeiro, eu falo muito.
Não, Otto, mas a gente percebe também isso, né, que você sentiu aí, a gente percebe isso no dia a dia com essas produtoras, né, que elas são peças primordiais, né, nessa atividade queijeira aqui da região. A gente, para te falar a verdade, assim, vindo de Minas, né, que não, lá não tem tanto essa tradição da mulher ser quem puxa, né, a produção queijeira, muitas vezes ela acompanha os maridos, né, lá é mais comum você ter as mulheres acompanhando os maridos na produção. Aqui a gente vê esse protagonismo da mulher e fazendo isso que você percebeu, o homem é que vem junto, né? E às vezes assim, o homem está responsável a produzir o leite, né? Então ele cuida das vacas, ele cuida do pasto, ele maneja o animal. O máximo que ele cuida da ordenha do animal, né? Então ele ordenha e entrega o leite para a agroindústria, né? E aí a produção do queijo acaba sendo na maioria das vezes, como você mesmo observou, né? Feito pelas mulheres, né? E a gente vê realmente assim, o quanto que isso também faz a diferença, porque elas acabam contribuindo, né, muito mais com essa dedicação, né, esse zelo, esse cuidado que às vezes a mulher tem, né, a mais pela própria natureza, né, que lhes deu essa função de ser mais cuidadosa às vezes, mais zelosa e mais preocupada, principalmente com a questão da qualidade, né? E o reconhecimento vem em consequência, né? Ele não precisa ser imposto, ele acaba sendo vem de forma natural, né? Então elas se capacitando, elas aprendendo, né? A gente vê o quanto que elas também crescem com isso. A gente pôde perceber isso, né, Fabiane, ali com o curso, quanto que elas também cresceram né, com o conhecimento, com a experiência, né, com essa troca também que elas contribuíram, o quanto que isso também ajudou e que melhorou nas produções, né? E é bem isso que você falou, é bem característico aqui da região, essas mulheres poderosas aí, né, essas queijeiras, na grande maioria das agroindústrias aqui da região. Isso realmente é um fato. E a gente fica bem feliz, né? E fica até lisonjeada aí com a sua fala, né? De colocar nós três aqui, né? Nós humildes aqui, e colocar a gente também como mulheres empoderadas. E a gente sente com certo orgulho, né? Eu acho que eu posso dizer em nome da Márcia e da professora Fabiane, que a gente graças a Deus, a gente já faz parte dessa geração, né, onde a maioria das universidades já tem acesso às mulheres, né? Hoje a gente tem maior número de universitárias no Brasil inteiro, com uma maioria de mulheres, né? E tantas coisas que as mulheres às vezes fazem, não é superior aos homens, mas tão bem quanto, ou às vezes até de uma forma mais delicada, mais, né, com mais acurácia, com mais zelo, com mais cuidado, que é natural da mulher, né? Então a gente fica muito feliz com isso, por saber que a gente faz parte dessa geração, né, Otto? Porque eu me lembro assim de quando eu entrei na universidade, ainda era um grupo, né, muito grande ainda de meninos, né, de homens acessando a universidade, e inclusive nos cursos de engenharia, a gente tem visto também essa revolução, né, feminina aí, e a gente tem, por exemplo, na própria UTF-PR, a gente tem 52%, e olha que é uma universidade que tem muitos cursos de engenharia, né, e a gente tem 52% das nossas discentes, né, na universidade como um todo, como mulheres, né, e a gente quer não ser, bem isso, não ser superior, mas assim, conquistar o seu espaço, né, porque a gente sabe o quão difícil que é conquistar esse espaço para no mercado de trabalho, as igualdades, né, salariais, tudo isso que a gente vê falando e a gente escutou muito aqui durante esse mês, onde se comemora, né, o mês internacional aí da mulher, a gente vê o quanto que ainda a gente precisa provar que a gente é capaz, né, que a gente não é superior, a gente é capaz de fazer, né, tão bom quanto, né, e a gente merece também esse reconhecimento, principalmente na área produtiva, né, mas a gente está indo, né, gente, igual eu estou te falando, a gente está percebendo essa mudança e ainda bem que a sociedade está, né, mudando, está reconhecendo e a gente louva isso, né? E a gente quer ver cada vez mais, né, as mulheres tomando o seu lugar também na sociedade, né? E principalmente aqui a gente está falando das mulheres queijeiras, mas não só as queijeiras, né? Na sociedade Sim, como um todo, né? perfeito. Hoje eu achei bem interessante que hoje eu
saindo ali perto da minha casa, eu cruzei com uma mulher dirigindo uma baita de uma carreta, sabe? Eu falei assim, nossa, mas eu achei o máximo aquilo, né? Por quê? Porque, apesar de que a gente sabe que tem muitas mulheres, né, que são caminhoneiras, e a gente vê que com pouco que isso ainda é tão pouco comum, né? Então, eu achei muito legal, assim, eu fiquei bem, eu falei, nossa, que máximo, né? E uma carreta dessa trem, assim, enormes, né? E assim, e a gente vê o quanto que a gente ainda precisa, né, caminhar para poder conquistar esses espaços aí na sociedade, né? E aí, então, já de antemão, já te agradeço, né? Tanto os seus elogios quanto a sua observação também. Imagina, As outros imagina. colegas, por isso que eu falei que eu não queria falar, assim, né? Porque eu falo... Não se preocupa, não. O espaço é para isso mesmo. Fabiane. É mal de mineira, sabe? Uai. Não é mal, tá? É só uma expressão, Andréia. Não me entenda mal. Ó, lê Mas a camisa. Tá dando para ler? então, apesar de eu não ser aqui da região, né? Eu sou lá do Rio Grande do Sul, mas o queijo colonial ali é comum, né? Aos 3 estados aqui. Eu lembro da minha avó fazendo esse queijo. Então, e nas pesquisas que a gente tem feito na universidade, né? A gente percebe muito essa figura da nona, né? A figura da avó, ou seja, sempre é a Verdade. mulher, né? Ninguém lembra que foi o vô, ninguém lembra, né, que foi o homem, né? E sempre a figura da mulher. Então, acho que é uma questão bem cultural mesmo, né? Como a professora André comentou, você também comentou, né? Que a atividade leiteira, né? E a parte de queijo, especialmente, é da mulher, né? E eu acho que isso é fantástico, né? E como a professora Andréa bem falou, né? Graças a Deus que a gente já é dessa geração de que a mulher pode fazer tudo, não que antes não podia, mas ainda há pessoas que acham que não pode, né? Mas é um caminho, né? É um caminho de formiguinha e a gente está cada dia, né, avançando mais aí. Legal. A gente teve uma mudança rápida, pessoal, aqui de mudança de plataforma, para continuar o nosso bate-papo. Então agora eu queria ouvir a Márcia sobre essa exposição toda que a gente está ouvindo a respeito das mulheres poderosas do campo. Então, quando a Fábio falou sobre a nona dela, a avó, né, fazendo queijo, é uma coisa que chama atenção. Eu trabalho muito com a parte de legislação aqui no IDR, né? E agora a gente está num momento que tem vários produtores organizando os processos para selo arte. Então a gente tem que fazer um histórico. Então eu peço para eles gravarem para mim e me mandarem os áudios de como que começou a atividade de queijo na propriedade. E é bem interessante. Até agora ninguém que me mandou dizendo que o pai, o avô, alguém começou a fazer queijo. Sempre é a avó, é a mãe, sempre é a mulher, né? Então, eu acho que é muito legal esse momento, né, dessa atividade está sendo valorizada, né? Como uma atividade realmente rentável, reconhecida, né? E que veio das mulheres e que é sustentada pelas mulheres, né? Eu atendo um grupo de mulheres aqui em Chopinzinho, também a Associação das Mulheres Rurais, que é aqui próximo, e eu sempre digo para elas, né, fala-se tanto em empoderamento feminino e tudo isso na mídia, e elas, na verdade, fazem isso e são isso há tanto tempo, só não sabiam o nome, né? Que muitas delas carregaram a família, muitas vezes nas costas aí, né? Cuidando de filho, de casa e ajudando na renda, né? Então, a mulher rural, ela sempre foi batalhadora, ela sempre foi de encarar as coisas, e agora a gente está no momento que isso está sendo reconhecido, está sendo mostrado, e isso é muito legal. Que bom. Eu acho que a gente viu tanta coisa legal quando teve aí na região. Eu comentei com o Douglas e com o Ricardo que daria para a gente fazer um programa só falando sobre as mãos do campo. Foi uma outra coisa que me chamou muito a atenção. A mão dessas pessoas, né? A história do tempo e do trabalho que as mãos contam. E tanta coisa a gente aprende. E é tão bom poder compartilhar um pouco disso, né? E como bem falou a professora Andréia, a internet nos permite isso, e dentro de tanto conteúdo que existe, né, para todos os gostos e etc., a gente quer tentar levar um pouquinho de
outro tipo de conteúdo, né, que agregue, que aproxime e desmistifique e assim por diante. Bom, eu queria agradecer vocês três demais pela prontidão com que vocês nos atenderam e toparam bater esse papo. Eu acho que daria para fazer um podcast e a gente ficar aqui 2, 3 horas conversando. Melhor ainda se pudesse ser pessoalmente, comendo um queijo, né, aí da região, seria bem melhor. Mas graças a Deus pela tecnologia que nos permite, né, mesmo estando distantes, poder bater esse papo. Queria mais uma vez parabenizar as três pelo trabalho das três e o quanto a gente pôde ver do impacto do trabalho de vocês na vida prática, né, no cotidiano dessas produtoras de queijo e, por consequência, de todo um ecossistema que gira em torno deles, né, de empregos indiretos, de tudo isso que acaba sendo influenciado positivamente, né, na vida dessas famílias e de outras. Vai estar na descrição desse vídeo o contato da Márcia, da Fabiane e da Andréia, para que, se alguém tiver alguma curiosidade ou queira apoiar os trabalhos de pesquisa ou saber o que mais o IDR pode fazer, poder entrar em contato com elas. Se você está nos assistindo, deu vontade de comprar um queijo, ou uma geleia, ou uma compota, ou qualquer outra coisa, você acessa lá, artedocampo.com.br, tem lá um monte de loja de um monte de produtor artesanal brasileiro, muito legal. Vale aqui, mais uma vez, citar, a agricultura familiar brasileira, ela é responsável por pôr comida na mesa de todo mundo. Essa é a verdade. A agroindústria é importante, a grande indústria agrícola é importante, mas a comidinha que vai para sua mesa, boa parte vem dessas famílias pequenas que lutam bastante. Então, quando a gente consome esse tipo de coisa, a gente está estimulando essas pessoas a continuarem no campo e produzindo com a qualidade e com o amor que elas têm. E eu queria deixar o espaço para vocês darem um último recado e um tchau para quem está nos assistindo. Andréia, ordem alfabética, como disse a Fabiane, é contigo. Tá. Otto, eu gostaria de agradecer, né, imensamente, assim, essa janela que você abre para nós, né, dando a oportunidade de vir aqui, contar um pouquinho do que foi a nossa experiência, do que tem sido o nosso trabalho, agradecer esse foco, né, que vocês têm para a agricultura familiar, né, para o produtor, que muitas vezes, é isso que a gente comentou, né, não teria o acesso, mas estão aqui, né, com uma janela aberta, com uma possibilidade de divulgar conhecimento, né, chegar até as pessoas, né, chegar a acessar as pessoas que nem sempre a gente consegue ao vivo. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho, desejo muito sucesso e muitos likes, né, muitas visualizações, né, aí para vocês, e assim, que vocês continuem, sabe, com esse foco, nisso que a gente acredita, né, na força da agricultura familiar que tem nesse Brasilzão nosso. Parabéns, e muito obrigada pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho aqui, e a honra foi nossa, né, de vir aqui compartilhar com vocês, tá bom? Muito obrigada de coração. Valeu. Fabiane. Então, eu queria agradecer, né? Agradecer o convite em poder compartilhar aí o trabalho que é de muitas mãos, né? Mais uma vez, te dar parabéns, né, a você e também ao Douglas e Ricardo. Douglas e Ricardo, não, senão depois eles vão puxar minha orelha, não, somos nós três. Então, acertei os nomes, né? E desejo tudo de bom aí também no site, né, na loja, aí no canal do YouTube, e deixo a universidade também à disposição, né, ao TFPR aqui de Francisco Beltrão, né, a gente trabalha com queijo artesanal, mas trabalhamos com outros alimentos também, né, no curso de Engenharia de Alimentos, então nos colocamos à disposição também, né, para trabalhos, parcerias futuras aí, né, e para quem está nos assistindo. Legal, vou pegar o gancho. Se você é um empresário da região ou é aqui do Paraná, que quer aprimorar sua produção e etc., vocês têm uma universidade aberta, disposta a ajudar, com a capacidade científica enorme e que precisa de estímulo de investimento, de recurso. Está aí um casamento ideal. Procurem a Andréia e a Fabiane, por favor. Márcia. Eu queria agradecer também, Otto, a oportunidade e o convite para estar aqui hoje, né?
Agradecer também por vocês estarem sendo essa vitrine para os produtores, né? Que é uma coisa que provavelmente sozinho eles não iam ter acesso, é bem complicado para eles ainda esse comércio mais virtual. Então, agradecer por eles também, que eu acho que é o começo aí de uma coisa de futuro, de um negócio de futuro para eles e uma parceria de sucesso. E me colocar à disposição também de vocês. Como a Fábio e a Andrea falaram, a universidade também trabalha com vários tipos de alimentos e produtos artesanais, e nós aqui do IDR também acompanhamos vários tipos de produtores, né? Seja de bebida, de embutidos, queijos, geleias, enfim. O que vocês precisarem, a gente está à disposição aí também. Muito obrigado. Vou também aqui puxar a sardinha para o IDR. Eu acho que a gente tem o IDR, o SEBRAE, o SESI são órgãos, mas especificamente o IDR, que fazem um trabalho muito legal de apoio ao produtor, de estruturação, de ajudar ele a enxergar coisas que não enxergava, etc. Então, se temos algum produtor aqui também que nos assiste, fala com a Márcia do IDR. Como disse, assim, porque a Márcia do IDR, que tem o R muito característico aí do Sudoeste, né, por causa da colonização. Então, a Márcia do IDR era falada demais, né? E procurem porque são 3 mulheres que lutam aí pelo campo e pela melhoria da vida dessas pessoas todas. Quero agradecer a todo mundo que nos assistiu até agora. Lógico, tem que fazer aquela frase célebre, galera, dá um joinha, se inscreve no canal, divulga com os amigos. A gente compartilha bastante meme, bastante coisa no dia a dia. Vamos compartilhar um conteúdo legal também, conhecimento e coisas boas, num tempo de tantas coisas ruins que a gente escuta todo dia. É legal poder compartilhar coisas boas e notícias boas. Obrigado a todos que nos assistiram, obrigado Andréia, Fabiane, Márcia, uma boa noite para vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.